Jorge Amado foi nascido em Itabuna, Bahia, em 1912. Ele foi um importante escritor brasileiro do século XXI. Ele também, nas suas obras, falava sobre as vidas na cidade, no campo, falava também sobre a desigualdade social, racismo, a luta para o trabalho. Desses livros que Jorge Amado fez, vou citar um, Gabriela, Cravo e Canela. O livro A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, ele se inicia com o protagonista Quincas falecido. Bom, a filha dele que se depara com ele falecido dentro de casa, então ela chama um médico recém-formado para dar o laudo do pai dele, do que realmente tinha acontecido, se ele realmente tinha morrido ou o que era. E aí, o médico dá o laudo, fala que ele realmente tinha falecido, e aí sua filha entra um pouco de desespero e ela decide, ao invés de velar o corpo do pai, ela ia esconder. Ela ia levar o pai dela para um cortiço e enrolar até a missa de 7º dia para melhorar a visão da sociedade sobre o pai dela. Porque ela tinha muito medo do julgamento, porque o pai dela era um homem. Antes dele ser o Quincas, né, quando ele era apenas Joaquim Soares da Cunha, ele era um bom pai, ele era um bom esposo, ele era um homem excelente. Andava sempre com a barbinha feita, com seu paletó, bem vestido, todo ajeitadinho. Só que aí ele simplesmente decidiu largar tudo pra ser feliz. E essa vida dele, que imaginava que seria mais feliz, era quando ele bebia bastante. Ele se tornou o maior pinguço da Bahia, contador de histórias, um vagabundo ele se tornou. Então ela tinha muito medo do que as pessoas poderiam falar sobre ele. E é depois que ele decide ser feliz que ele ganha o apelido dele de Quincas. Enfim, aí a Wanda, a filha de Quincas, ela resolve com o seu marido e com seus familiares para levar o pai dela pro cortiço. Lá eles organizaram tudo direitinho, compraram o caixão, as roupas mais chiques, que era o que ele costumava usar quando ele era o Joaquim. E ficaram combinados do seguinte, das mulheres ficarem com ele durante o dia e os homens ficarem com ele durante a noite. Só que 4 amigos de Quincas ficaram sabendo da morte dele. Os 4 amigos que ele tinha conquistado depois dessa vida dele nova, desse ponto dele de ser mais feliz. Que era o Pé de Vento, o Curió, Cabo Martins e o Nego Pastinha. E nisso, quando eles souberam da morte, né, eles ficaram completamente arrasados, porque eles consideravam muito Quincas. Tanto que era Quincas que resolvia tudo pra eles. E eles, no livro ainda fala assim, ai, nosso paizinho morreu, esse tipo de coisa. E aí, eles decidiram que eles iam passar o resto da noite com o falecido. E aí, eles 4 vão pra lá no finalzinho da tarde e eles acabam se batendo com Wanda, que já tava lá completamente agoniada, principalmente quando ela vê eles. Porque eles eram passado de Quincas em versão de pessoas. Então, ela simplesmente deixa eles lá e ela sai e deixa seus 2 tios, Leonardo e Eduardo. Leonardo é o primeiro que cansa, porque ele trabalhava o dia todo, tinha um bocado de coisa pra resolver. Então, quando deu de noite, ele foi o primeiro a cansar. Aí ele saiu e deixou apenas o tio Eduardo. O tio Eduardo já era mais velho e só tinha um lugar para ele ficar sentado. Então, ele decidiu fazer o seguinte. Ele combinou com os 4 amigos de Quincas pra eles passarem o resto da noite. Ele deu um dinheiro pros caras ficarem lá com eles. Nisso, tio Eduardo foi embora. Aí só ficou esses quatro amigos e Quincas lá. Aí eles decidiram resenhar entre si, tomar uma cachaça entre eles. Só que dividir a cachaça só pra eles não tava bom. Eles simplesmente também começaram a dar cachaça pro morto. Nisso, eles começaram a embebedar o morto. Só que uma hora ou outra ele botava pra fora, né? Porque ele tava morto, querendo ou não. Eles estranharam o comportamento, mesmo assim não ligaram, continuaram entornando cachaça no morto. Depois disso, eles levantaram o morto, o Quincas, e aí foram dar cachaça pra ele de novo. Só que ele cuspiu na roupa toda. E detalhe, enquanto o Quincas estava falecido, ele sorria o tempo todo. Até morto, o cara tava sorrindo. Aí,
ele vai e sentam ele e começa a dar cachaça pra ele do mesmo jeito. Só que ele começa a cuspir e cospe na toda aquela roupa nova que a família dele tinha colocado. Então, os amigos tiram a roupa dele de bom moço e colocam a roupa dele que ele costumava usar, que eram roupas mais simples, né? Aí, nisso, eles disseram aí, ó, agora é nosso amigo de verdade, o verdadeiro Quincas. Depois disso, eles decidem comer uma muqueca, só que eles também não iam deixar o morto pra trás. Então, eles levaram o morto também pra comer essa muqueca. Pé de Vento e Curió foram na frente e Cabo Martins e Nego Pastinha levaram o morto nos ombros. Pronto. Aí, nisso, o Jorge Amado toma uma posição bem engraçada no livro, porque ele começa a tratar o personagem Quincas como se ele realmente estivesse vivo, sendo que o leitor sabe que ele tá morto. Ele começa a dizer que o Quincas, ele tá arrastando os pés porque ele tá sendo carregado, então ele começa a arrastar os pés assim, aí fica parecendo que ele quer dar uma rasteira nos amigos, e aí torna cachaça, e ele cospe a cachaça ao mesmo tempo que ele bebe, ao mesmo tempo que ele cospe, e aí os amigos estranham aquela situação, mas também ninguém fala nada. E aí tem um momento também que ele simplesmente, ele tropeça e cai dentro de uma casa, com os olhos bugalados, o homem sorrindo. Ele cai assim dentro de uma casa, aí parece que ele tá olhando os casais namorando dentro dessa casa. Foi uma grande noitada. Eles simplesmente se encontram com Quitéria do Olho Arregalado, que é a atual mulher de Quincas. Aí ela tá lá, toda de preto, chorosa, porque, né, ela tinha descoberto que o homem dela tinha morrido. E aí, ela vê Quincas abraçado com seus amigos, sorrindo, e ela acha que ele tá vivo. E ao invés de ela ficar muito brava com a situação, ela simplesmente fica muito feliz. Ela tenta conversar com ele, nada dele responder, motivos óbvios. E aí, ela chega e junta com outras mulheres pra passar o resto da noite com esses caras. Nisso que ela decide se juntar com outras mulheres e passar o resto da noitada junto, o morto arranjou briga no bar do Seu Cazuza com um bando de maconheiros. Os amigos dele também caem na onda e brigam com os maconheiros também. É uma briga longa e eles decidem ir pro Saveiro pra comer essa muqueca. Nisso eles levaram o morto e aí estranham mais ainda o comportamento dele, porque nada de Quincas comer essa muqueca, ao mesmo tempo que ele bebe, ao mesmo tempo que ele cospe. E aí fica aquela situação esquisita. E aí eles resolvem ir pra beira do mar. E lá acontece uma grande tempestade. Aí fica aí o questionamento do final do livro, porque é um livro extremamente bom. Ele traz esse suspense, é um livro que você ri do início ao fim, é um livro muito, muito bom mesmo. E fica aquele questionamento de como foi que ele morreu, porque é como o nome do livro fala, é a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Ele praticamente morre 2 vezes, porque no início ele já começa morto, depois ele morre junto com os amigos dele. Então fica aquele questionamento, né, do leitor. Como eu já havia dito, o livro é realmente um livro muito bom. E ele traz diversas reflexões, faz diversas críticas sociais. Sem contar que o livro é rico de cultura, né, porque ele se fala lá ele ocorre lá na Bahia, né, aqui na Bahia. E alguns personagens foram realmente reais na vida de Quincas e outros foram apenas criações fictícias para a escritura do livro. E, enfim, é um livro realmente muito bom, você ri do início ao fim, como eu também já falei. E ele traz também sobre a nossa reação quando a gente vê uma pessoa muito próxima a falecer. A gente tem a mania de santificar uma pessoa que já faleceu e isso não é certo de se fazer, porque a morte não serve para pontos de santificação. E também a gente leva a vida da pessoa que já morreu também como um exemplo de seguir ou não seguir. O inferno. Vai. Eu tô calma. Liga. Isso aí. Eita porra. Abraça ela e olha pro outro lado, não olha pra mim não. Isso aí. Fica aí tomando conta do morto. Você me vê. Morre. Sai. Para, Rafael, de graça.